A melhor forma de despertar o interesse do outro é falando sobre o assunto que interessam a ele. É sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Vamos estudar mais esse princípio das 6 formas de fazer com que as pessoas gostem de você, que é o princípio fale sobre assuntos que interessam ao outro, que está no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do professor Dale Carnegie. Essa aula está na nossa série, faz parte da nossa série Relacionamentos Eficazes. E o meu nome, para quem não me conhece, é Juarez Fonseca, sou comunicador há 25 anos e estou aqui para ministrar essa aula para você. Como despertar o interesse das outras pessoas? A história conta que um dos presidentes dos Estados Unidos da década de 30 e 40, o Frank Roosevelt. Frank Roosevelt era um homem que sabia lidar muito bem com as pessoas. Ele sabia dialogar tanto com o vaqueiro, quanto o chefe da cavalaria, tanto com o político, um deputado, como também com o diplomata. E qual era o segredo de Frank Roosevelt? Frank Roosevelt, ele tinha um ritual que toda vez que ele fosse receber uma pessoa para conversar, para dialogar, ele estudava a pessoa, principalmente quais são os assuntos ou o assunto que a pessoa mais se interessava. Munido dessas informações, ele recebia a pessoa, conduzia o diálogo em cima do que era interessante para essa pessoa, do assunto mais interessante para essa pessoa. Ele conhecia o assunto que interessava ao seu interlocutor. E como um grande estadista, ele sabia que a estrada para o coração de uma pessoa é falar sobre aquilo que ela mais gosta. Uma história interessante para a gente contextualizar isso aqui, sobre um jovem escritor chamado William Phelps. William Phelps, ele narra uma história que quando ele era criança, lá pela faixa dos 8, 9 anos de idade, ele recebeu uma visita, ele estava na casa da tia dele, e recebeu uma visita de um senhor de meia idade praticamente, e esse senhor começou a conversar com ele e começou a falar sobre barcos. Ele estava ali interessado em barcos, então esse senhor começou a falar sobre barcos, narrar, e esse menino se encantou com esse senhor, a ponto de chegar para a tia dele depois e falar: tia, mas que homem educado, que homem maravilhoso, eu amei conhecê-lo. A tia dele falou bem assim: olha, ele não é nem um assunto dele falar sobre barco, ele é um advogado de Nova York, mas ele, por ser tão educado e se interessar por pessoas, ele quis te agradar. Então, quando a gente quer, principalmente numa negociação, tanto pessoal quanto profissional e hoje na área virtual, a gente quer agradar uma pessoa de forma honesta e sincera, a gente fala de assuntos que interessam a elas. E dessa forma, nós deixamos a nossa imagem de forma positiva para sempre na vida das pessoas. As pessoas amam falar sobre suas glórias, ou seja, descubra algo que deixe seu interlocutor orgulhoso. Essa é a melhor maneira de quebrar o gelo. Eu, com toda a minha experiência como vendedor e como comunicador, eu sempre entendi dessa forma que você tem que, quando você chega para uma pessoa, você tem que primeiro entender que você vai ter que quebrar o gelo antes de mostrar qual é o seu interesse. Claro, todas as pessoas têm interesse, como diz Nicolas Maquiavel, as pessoas são movidas pelas suas necessidades e seus interesses. Então, a gente sempre tem. Se disser que não tem, já está mentindo. Então, antes de você chegar para uma pessoa, você tem que quebrar esse gelo. Então, eu tenho uma experiência minha de muitos anos atrás, quando eu precisava fazer uma venda gigante. Quem trabalhou como vendedor, quem trabalha como vendedor sabe que a gente tem chamada nossa meta mensal. Então eu precisava cumprir a cota e ali eu dei um tiro certeiro com o único cliente que seria capaz de me ajudar a cumprir aquela cota. Então quando eu cheguei para ele, eu já sabia que ele gostava de cavalos e aí eu comecei a me inteirar sobre o assunto, estudei bastante o assunto e fui conversar com ele. Antes de falar qualquer coisa de vendas, de alguma coisa, eu comecei a falar sobre cavalos. E aí, seu Moacir, o nome dele, se ele estiver me ouvindo, mandar até um abraço para ele. Seu Moacir, me conte aí como é que tá os cavalos, as baias, como é que tá lá a situação. Comecei a falar sobre cavalo o tempo todo e nós ficamos ali. Ele começou a me falar, porque já falei sobre esse princípio aqui, saber ouvir e incentivar o outro a falar sobre si. Então eu deixei ele falar o tempo todo, eu chamei o assunto e ele falou o tempo todo. Nós ficamos ali cerca de 1h30 e é um homem muito ocupado.
Seu Moacir, hoje ele já não trabalha mais, já aposentou, mas era um homem muito ocupado. Então ele ficou ali cerca de 1h30 só me falando sobre cavalo, manga larga, quarto de milha. Então começou a narrar, mostrando a glória dele, que era essa criação de cavalos. Ou seja, não falei em momento nenhum sobre o que eu queria. Quando foi no final que eu me despedi, ele falou bem assim: vem cá, o que é que tem de promoção para a gente fechar esse mês? E aí eu consegui finalmente vender sem vender. Eu fiz uma venda muito grande que ultrapassou o que eu precisava para cumprir a cota. Encontre um meio de chegar às pessoas mais inacessíveis. Nós sabemos que tem pessoas que muitas vezes nós precisamos, como vendedores, como comerciante, qualquer profissão, ou até mesmo pessoal. A gente sabe que existem pessoas que são inacessíveis. E aí eu me lembro de um momento da minha vida que eu precisava fazer um fechamento muito grande de uma operação que eu tinha, que era um jornal periódico. Então eu precisava chegar ao prefeito de uma cidade que eu queria muito prestar serviço a essa prefeitura. Só que, porém, entretanto, todavia, o que aconteceu? O doutor Evaldo Rosa, ele tinha então uma secretária, que era Consa, mandar um abraço para a Consa também, e só conseguia chegar ao doutor Evaldo através de Consa, porque é uma relação que eles tinham de muitos e muitos anos. E eu não tinha aproximação ainda, tanto com ele, que era o prefeito na época, e com ela. Mas aí eu me cerquei de algumas amizades que me disseram: olha, Juarez, para conseguir realmente ter um diálogo com o prefeito, uma reunião, a pessoa certa que você tem que passar é pela secretária. Então eu comecei a pesquisar um pouquinho da vida da pessoa, né, o que que interessava ela, quais eram suas aspirações e inspirações, e aí eu consegui falar com ela. Quando eu cheguei com o argumento certo, já cheguei elogiando ela, falando: olha, parabéns, você tem essa responsabilidade de estar hoje como secretária do prefeito da cidade, aquela coisa toda, mas eu tenho algo interessante para passar para o prefeito. Então eu fui muito simpático, nada de falsidade, nada de mentira, porque não combina, não funciona de forma nenhuma. E aí, nessa situação, consegui ganhar, né, a confiança dela, e ela marcou então uma entrevista com o prefeito, ou então prefeito da época. Isso foi na década de 90, né, 90 não, início dos anos 2000, e consegui fazer um contrato de prestação de serviço com aquela prefeitura, porque eu encontrei um meio de chegar à pessoa mais inacessível através de uma pessoa que era mais acessível. Então sempre vai haver isso. Descubra quem é a pessoa que tem mais acesso a essa pessoa. Tem uma frase que diz que a distância entre o mais poderoso do mundo são 5 pessoas. E isso já foi provado, que se você quiser chegar hoje ao presidente da República, você tem 4 pessoas para entrar em contato antes de chegar a ele, e você vai chegar. Faça uma proposta irrecusável, embasada no maior interesse da pessoa. Vamos então aqui agora mais uma vez para a conclusão dessa aula, que foi mais curta, mais tranquila, mas de grande importância também. Quando nos concentramos nos interesses do outro, o resultado é recompensador para ambas as partes. Siga esse princípio, a recompensa será o enriquecimento da sua vida cada vez que conversarmos com alguém. Ou seja, você vai estar o tempo todo criando oportunidades. No mais, quero agradecer a você mais uma vez por estar acompanhando o nosso canal na nossa série Relacionamentos Eficazes. E se você ainda não segue o nosso canal, segue aí, nos ajude também, compartilha, mande para uma pessoa que você acredita que precise aprender um pouco mais sobre esse relacionamento, tanto pessoal como profissional e agora também virtual. E claro, ativa o sininho, e toda vez que a gente subir um vídeo, todas as terças-feiras e sextas-feiras a gente sobe um vídeo, toda vez você vai ser notificado. Beijo no coração.